Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal O Amor que Desejo. Eu sou Jefferson Machado e esse é mais um vídeo de conteúdo de valor para você, para te ajudar a obter o amor que você deseja. E neste vídeo nós vamos falar sobre os efeitos da raiva no seu casamento, o que ele pode ocasionar, o que é a raiva, quais são os efeitos da raiva e como você pode adotar algumas estratégias que possam ajudar você a obter o melhor resultado no dia a dia, no estresse, no seu casamento. Então, vamos lá. Enquanto eu estiver olhando aqui do lado, eu estou com o meu script aqui no meu computador, ele está aqui do meu lado, então quando eu estiver olhando para aqui, não se incomode que eu estou olhando no script para trazer um melhor conteúdo mais específico para você, ok? Então vamos lá. O que é a raiva? Por que acontece a raiva? Talvez em alguns momentos no dia a dia da nossa vida ocorrem algumas circunstâncias em que nós temos esse sentimento, né? Temos esse acontecimento aí despertado em que a gente fica chateado, a gente fica às vezes furioso, né? E quando esse sentimento ele aflora no nosso casamento, isso traz algumas consequências. Então, o que é uma raiva? Segundo o Dr. John Gottman, que é um pesquisador de relacionamento, ele especifica isso como uma inundação fisiológica. O que é uma inundação? Uma inundação, como eu disse, são o desencadeamento de reações fisiológicas no nosso cérebro, em que o nosso sistema límbico ele capta o nosso córtex pré-frontal. O nosso sistema límbico ele é programado para produzirmos, para sobrevivermos. Então ele age com o sentimento de fugir, atacar ou nos congelarmos. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, a nossa tendência é de nos protegermos. Então, a gente pode correr ou atacar. E é o que acontece às vezes no nosso relacionamento, quando a gente se sente atacado ou julgado por alguma coisa, ou às vezes quando você chega em casa, a sua esposa, o seu marido não está em casa e você fica esperando ele, você começa a sentir raiva, você fica inundado, você fica pensando várias coisas que talvez possa ter acontecido e uma das coisas que você precisa saber é que o nosso sistema límbico, ele se comunica com o nosso exterior através de imagem. Então, toda vez que você traz uma imagem de algo que acontece, você está prevendo ou você está antecipando o que possa acontecer, dependendo do significado daquela história, o seu cérebro límbico ele vai te fazer fugir ou atacar. E como aproveitando essa história, uma doutora em neurocientista, ela contou uma história dessa, que ela chegou em casa, o marido não estava em casa e ela começou a ficar chateada, ela começou a ficar preocupada, por que ele não chega logo, ele está com a chave, eu esqueci minha chave no trabalho, e agora como que eu faço para entrar em casa? E ela, sendo uma especialista em neurociência, ela começou a dar novos caminhos neurais, então ela começou a imaginar que talvez ele pudesse estar atrasado, que talvez ele pudesse estar acontecendo algum problema. Então naquele momento ela se acalmou e quando ele chegou em casa, realmente ele estava com um problema, realmente ele teve um motivo pelo qual ele se atrasou e não chegou. Então, a inundação, essa raiva, ela é desencadeada por um gatilho. O que é um gatilho? Você lembra lá da arma. A arma, quando você aperta ali o gatilho, né? Ela aciona um outro comando que vai ali bater na bala, que vai disparar aquele tiro. Então, no nosso cérebro é a mesma coisa. O que pode ser um gatilho que possa despertar a raiva? Pode ser uma palavra que você diz para a pessoa, ou pode ser uma situação em que a pessoa lembre de alguma coisa. Pode ser uma situação, como eu disse, e esse gatilho ele é acionado
em uma emoção. Uma emoção é um comando de ações que podem ter sido desenvolvida no passado. E o nosso sistema límbico ele não consegue discernir entre passado, presente e futuro. É explicado isso no livro do Dr. Harvey Hendricks, um especialista também em relacionamento. E ele explica que o nosso sistema límbico, o cérebro antigo, como ele define, ele não consegue discernir entre passado, presente e futuro. Então, algo que aconteceu às vezes lá no seu passado, quando você era criança, você pode ser desencadeado agora em um evento ou através de uma palavra. Vou te dar um exemplo. Um amigo meu, ele conta que quando ele era pequeno, o irmão dele pegou ele e colocou ele dentro de um freezer. E quando ele estava ali, ele sentiu medo. O irmão dele tampou, ele era pequeno, ele não sabia o que estava acontecendo, então ele ficou com muito medo e aquele evento marcou ele de uma forma muito grande. Então, toda vez que ele está dentro de locais fechados, ele fica com ansiedade, ele fica com medo. E isso é o cérebro antigo, o cérebro límbico, tentando proteger ele daquela situação, porque o cérebro entende como se fosse um ataque, como se fosse um perigo para ele. E olha que interessante, pegando já também essa história, para ele isso significa perigo, isso significa problema. Talvez para outra pessoa que não passou por essa situação, ela não vá ela não vai ter uma explosão, talvez, como se ele poderia tiver. Ele poderia, às vezes, imagina uma pessoa trancando ele num quarto fechado, ele pode brigar com essa pessoa, ele pode gritar, ele pode ficar nervoso, motivado pelo medo. Para uma pessoa que talvez não tenha vivido esse evento, o significado que ele vai dar para quarto escuro, para lugar fechado, seja outro. Ele pode não ficar chateado, aquela pessoa. E isso explica um outro fator que cada pessoa responde de uma maneira diferente. Cada pessoa responde a uma maneira diferente a um evento, a uma palavra. E isso pode ajudar você também a entender, às vezes, algumas respostas da sua esposa, do seu marido, diante de alguns fatos. Você pode, às vezes, pensar, puxa, ele é louco, ela é louca, não era para tanto. E com isso, quando você começa a mudar essa mentalidade de entender as emoções por trás de algumas reações, você começa a se conectar emocionalmente com a sua esposa, com o seu marido, tentando entender o porquê ele age daquela forma, a motivação por trás daquela ação dele. Olha que interessante. Então a raiva, é bom também salientar que a raiva não é uma emoção só negativa. Ela te ajuda a você se proteger em algum momento em que você está sendo injustiçado, em um momento que talvez você possa estar sendo abusado em uma situação. É uma emoção que traz uma segurança para você, mas que é uma emoção que, numa determinada situação, ela vai te trazer um mal, como por exemplo no casamento, se você não conseguir se antecipar ou entender ela. Imagina que a sua esposa ou seu marido chega para você cobrando algo de você. Você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Então você vai começar a ficar inundado, você vai começar a ficar chateado. E por consequência, a sua ação será uma reação talvez de luta. Porque você vai se sentir acusado, então a tendência é o quê? Você se armar também e se proteger. E por consequência você também vai deferir palavras, você também vai se defender com palavras. E é interessante, um especialista, eu vi ele explicando que dentro de uma luta, de um ringue, os dois lutadores, eles se armam para lutar. Se um baixa a guarda, o outro não vai ter com o que falar, com o que fazer. Então ele baixa a guarda por consequência também. E você entendendo todos esses bastidores que dão origem à raiva, você pode utilizar uma estratégia para ter um resultado positivo quando esses eventos ocorrer no seu casamento,
que eu vou falar mais na frente. Então, eu já falei para você aqui, resumindo, que a raiva é uma resposta, né, de luta ou fuga diante de um evento, né, que a gente pode se enganjar, às vezes, num evento, a gente pode fugir ou a gente pode congelar. Lembra lá do animal, quando você está, às vezes, numa estrada, perto de fazenda, floresta, o cervo, por exemplo, ele passa na frente do carro e a luz do farol congela, ele fica parado, né? E é uma emoção, né? E ela pode ser motivada pelos estresses no nosso dia a dia. É muito interessante que, como eu já disse em outro vídeo, que o casamento ele é feito de fases, e em cada fase nós temos desafios. Na minha vida agora, no meu casamento, eu estou passando por desafios de ter que administrar o trabalho, a minha esposa ter que administrar a casa, cuidar dos filhos, a gente junto. Então nós temos estresse exteriores. Eu falei de estresse interiores, né? De emoções que às vezes pode ser desencadeada em nós, mas também há eventos externos, como termos que trabalhar, às vezes a gente chega estressado do trabalho e isso pode influenciar no nosso casamento. E a raiva ela pode ser desencadeada por ressentimento, às vezes por nós estarmos brigando ou por algum evento que nós tivemos de briga, então a gente fica ressentido com aquele evento e toda vez que a gente lembra daquele evento, a gente pode ficar ressentido e pode ficar com raiva. E a tendência às vezes é nós queremos retalhar, nós queremos, que é o famoso descontar com palavras, com ações, baseada nesse sentimento. E eu me lembro agora também, me veio à mente de um especialista que ele disse que palavras de ofensas, quando você ofende uma pessoa, o mesmo local no cérebro que é estimulado quando você quebra um dedo, uma perna, é o mesmo local estimulado. Então a dor daquela pessoa, ela é real. E isso isso me remete ao que o Dr. John Gottman ele diz como os 4 cavaleiros que são os destruidores do relacionamento, que é comparado aos cavaleiros lá do Apocalipse. E ele disse que os 4 cavaleiros são a crítica, o desprezo, a defensividade e a muralha de pedra. Esses são 4 preditores para a destruição de um casamento. Então, quando você começa a criticar uma pessoa, falar contra o ego dela, desvalorizando aquela pessoa, desconstruindo ela, então você começa a matar aquela pessoa, o ego daquela pessoa. Todos nós gostamos de nos sentir valorizados, amados, né? E quando você critica aquela pessoa com palavras, você está, ela sente no cérebro, no mesmo local, quando nós quebramos ou machucamos um membro. Então, é muito interessante, porque quando a raiva ela não é controlada, quando nós somos motivados por esse sentimento e não entendemos o porquê dele, a gente dá um significado para aquela pessoa. Ele é ignorante, ele é mau, ele não me ama. E baseado nesse sentimento, nesse significado que nós damos, nós reagimos. E por isso que o conteúdo é para que você entenda onde é motivada a raiva e o que ela pode ocasionar no seu casamento. Então, agora vamos falar sobre como nós podemos, algumas estratégias que nós podemos adotar para superar esse sentimento que traz tantos danos, como eu já disse para você, né? Outra coisa que eu acabei de esquecendo aqui olhando no meu script, ela impede de nós nos conectarmos emocionalmente. Por quê? Porque toda vez que a gente fica com raiva e briga e profere palavras contra outra pessoa de crítica, então a gente vai empilhando aquele sentimento. Toda vez que a gente briga, fica com raiva e briga, a gente começa a empilhar aquele sentimento. E como eu disse para você, o nosso cérebro, ele trabalha com 2 fatores. Ou ele se aproxima do que dá prazer e foge
do que traz dor. Se você colocar a mão numa superfície quente sem querer, ali, sem saber, o seu cérebro limpo ele tira automaticamente a sua mão daquela superfície, porque ele é programado para te tirar da dor e aproximar do prazer. Como assim? É mais preferível você às vezes comer um chocolate que traz mais prazer do que uma outra comida, né, mais saudável, porque não traz tanto prazer assim. Então é mais fácil a gente sentar e assistir um filme do que fazer uma caminhada. Eu, por exemplo, porque o nosso cérebro nos aproxima do que traz mais prazer e nos distancia do que traz dor. Então, quando nós brigamos, quando nós motivados pela raiva, o nosso cérebro vai empilhando aquele sentimento e ele vai assimilando o rosto da pessoa àquele sentimento. Você vai empilhando aquele sentimento, então o nosso cérebro ele capta o rosto, a voz da pessoa, e isso vai causar uma desconexão emocional. O que é? Toda vez que o cérebro lembrar, que é o gatilho que eu falei para você, imagina você chegando em casa, eu já vi pessoas relatando que só o fato de lembrar que tem que voltar para casa, de estar com a esposa, ou que vai ter que ver o marido, ela já sente algo ruim, ela já se sente mal, porque lembrar de casa, lembrar que vai ver o marido ou a esposa, é um sentimento ruim por causa desses sentimentos empilhados. Como eu disse, o nosso cérebro ele desenvolve emoções para nos proteger. E então, o significado que o nosso cérebro dá para o nosso marido ou a esposa quando a gente briga é que ele é mau, ele me faz sentir mal, ele é um problema na minha vida, ele é perigo para mim. Então o seu cérebro ele vai tender a afastar você do seu marido ou da sua esposa por consequência dessas discussões geradas pela raiva. Ok? Então vamos lá para algumas estratégias que podem te ajudar a você superar esse sentimento, a como você obter o melhor resultado, porque a nossa vida ela não é flor de rosa, nós não estamos todo o tempo bem e às vezes esse sentimento surge, mas todo desafio ele nos faz crescermos quando nós temos ferramentas assertivas, como eu disse no outro vídeo passado. A minha esposa, ela tinha uma preocupação de fazer a nossa filha dormir e ela não sabia como. A lógica era deixar a criança de dia acordada para ela ficar com sono e à noite ela dormir. E era totalmente oposto do que o médico falava, que cada criança ela precisa de um período de sono no dia a dia. Então, quando você tem ferramentas, quando você tem outros caminhos neurais, eu também disse isso, né, sobre a especialista lá, que ela deu outro significado para o cérebro dela, outro caminho, e com isso ela própria se acalmou, ok? Então, o que fazer para superar a raiva? Imagine seu parceiro no seu melhor. Olha que interessante, imagina que você está lá na sua casa, a casa está bagunçada, seu marido não te ajuda, ou imagina que uma outra situação em que você está chateado com a sua esposa e você começa a remoer aquilo, você começa a imaginar situações em que ela ou ele não te valoriza no que você às vezes pede para ele ou para ela, ou que vocês já tentaram resolver aquele problema e não teve talvez uma solução viável, então você começa a pensar aquilo. E aquilo vai gerando esse sentimento. Aquilo é um gatilho para você ficar chateado com raiva. E você às vezes fica congelado, você fica na sua, ou você às vezes vai proferir uma palavra. O que você pode fazer? Imagine seu parceiro no seu melhor. Imagine naqueles momentos que ele talvez lavou uma vasilha para você. Imagine naqueles momentos que talvez ele trouxe uma flor para você. Imagine ele naquele momento que talvez a sua esposa fez aquela comida que você tanto gosta. Ou imagina quando ela te deu um beijo quando você chegou do trabalho. Imagine ela no melhor momento dela.
Eu lembrei de uma ferramenta de um especialista chamado Marcio Michelli, que é uma ferramenta chamada 100/1, que você foca toda a sua atenção em uma característica positiva daquela pessoa. Aquela pessoa talvez para você seja mal, seja egoísta, seja ignorante, mas você vai pegar e lembrar de uma característica positiva daquela pessoa. E como eu disse para você, o nosso sistema límbico, ele se comunica através de imagem. Então quando você trazer essa imagem, essa imagem será um gatilho para você se acalmar, porque você vai ver aquela pessoa como uma pessoa boa, como uma pessoa que te ama, como uma pessoa que é o seu parceiro, e por consequência você vai dar um outro caminho neural e você vai se acalmar e vai conseguir se comunicar de uma maneira mais eficiente. E por essa situação, ao invés talvez de você ir lá brigar por ela não ter lavado a vasilha, você vai ajudar ela talvez, ou você não vai julgar ele por ele ter chegado atrasado, você também vai tentar entender por que ele chegou atrasado do lugar que ele estava, ou por que ele não te ligou. Você, antes de julgar, você vai tentar entender ele. Então olha que interessante. Compreender, segunda dica, compreender que cada um tem um perfil comportamental diferente, ter empatia. Eu falei talvez no outro vídeo que nós temos perfis comportamentais diferentes. E o Dr. Harvey Hendricks, ele disse que duas coisas influenciam no nosso relacionamento, que é o nosso perfil comportamental e as nossas emoções. E ele fala também que 90% dos nossos conflitos são responsáveis por eventos do passado. Eu falei também de eventos do passado, de emoções que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, compreender o perfil comportamental. Às vezes o seu marido ou a sua esposa é um pouco mais lerdinho que você, talvez você já é mais acelerado para querer resultados, e quando você não obtém aquele resultado rápido, você fica chateado, Talvez você é uma pessoa mais organizada e o seu marido é uma pessoa mais desorganizada, e às vezes você fica chateado, pode ficar chateado pelo fato de ele não corresponder ou por ele não ser igual a você. Então, ter empatia pode antecipar você de ficar chateado e tentar visualizar aquela pessoa como alguém diferente de você, com pensamentos, com padrões de pensamento diferentes de você. Terceira dica, mudar o significado para ações do meu parceiro, né? Às vezes você pode pensar que ele está estressado, que ele está bravo, mas ele está preocupado às vezes com uma situação, ela pode estar preocupada com a situação, ela tem criança, tem os filhos para cuidar, tem que cuidar da casa, o marido tem que cuidar do trabalho, tem que pagar as contas, e às vezes ele pode estar estressado também, porque às vezes como eu disse, só de você olhar para o rosto da pessoa e aquela pessoa está chateada, você pode pensar que ela está chateada com você, mas não, ela está chateada, às vezes estressada pelo dia a dia, por problemas que ela tem que resolver, e quando você imagina ela tentando resolver um problema, você se torna empático também. Eu já disse aqui também, quarta dica, baixar a guarda. No ringue, você só continua a luta, o lutador só continua enquanto um está com a mão levantada. Baixar a guarda, porque você pode pensar que uma das coisas que ajuda é você pensar no ego. Quando o seu ego aumenta, né, tende a aumentar a luta, os conflitos. Quando o seu ego abaixa, então a sua humildade, né, quando a humildade aumenta e o ego abaixa, o resultado é positivo. Quando o ego aumenta e a humildade baixa, o resultado é negativo, porque você vai tentar retalhar, você vai tentar competir quem fala mais, você não vai querer estar por baixo. E baixar a guarda, às vezes, é ficar quieto um pouco, é você esperar aquele momento baixar e depois você transmitir o seu ponto de vista. Quinta dica, dê uma pausa na conversa acalorada.
né, explicando que você está nervoso e que isso pode piorar. Isso já aconteceu comigo e minha esposa, a gente tentar resolver um problema, tentar discutir alguma situação e eu começar a ficar chateado, nervoso. Então eu fui e expliquei para ela, vamos conversar depois porque agora eu estou ficando nervoso, eu estou ficando chateado. Porque talvez chateado eu possa proferir palavras. Como eu disse, a inundação é o sistema límbico captando os seus córtex. Então, quando você é captado aqui, quando é inundado, você reage às vezes sem pensar. Você já viu pessoas falando que quando eu vi eu já bati, quando eu vi eu já matei, quando eu vi eu já fiz, porque aquela pessoa foi motivada pelo límbico, que é a proteção, que é o ataque. Então, se antecipar essa situação, se você vê que você está ficando nervoso, que você está ficando chateado, que há um risco muito grande de você agir sem pensar. Então você pode pedir uma pausa e explicar. Você pode combinar antes, às vezes, quando nós formos conversar, eu fico dessa forma. Então se eu pedir uma pausa, vamos dar uma pausa, tá ok? Outra dica, né? Você pode assistir a um vídeo engraçado para mudar o seu estado mental, né? Você vai desviar a sua atenção, você vai mudar o seu estado mental para melhor. Você também pode caminhar, meditar, ler um livro, porque isso vai tirar o seu foco daquele problema, daquela situação. E depois de você se acalmar, você dar outros caminhos, tentar pensar o ponto de vista da sua esposa, do seu marido, você terá melhores ações, conversa, resposta àquela situação. Então, como eu já disse, a raiva ela tem alguns ganhos, que é te ajudar a se conectar com o seu parceiro. Muitas das coisas que o seu parceiro ou sua parceira diz para você quando está com raiva, quando está estressado, diz muito sobre o passado, sobre a maneira dele de ver a vida, e você entendendo isso, você pode ser empático, você pode acalmar ele e pode tentar entender e refletir, espelhar aquilo que ele sentiu no passado. Por exemplo, essa situação que eu te dei do meu amigo quando ele fica no freezer. Imagina depois ele saindo de um lugar fechado, né? Ele fica chateado talvez com um amigo que vai brincar com ele, prende ele num lugar fechado e ele sai de lá, começa a brigar, começa a bater talvez no outro amigo que prendeu ele. Agora imagina se ele chega e explica, me desculpe porque isso aconteceu quando eu era pequeno e por isso eu agi dessa forma. Imagina esse amigo respondendo para ele, faz muito sentido para mim que você tenha agido desta forma, por você ter explicado o que aconteceu com você. E essa situação ocorre muito no casamento. Eu já vi situações, uma história pesquisando conteúdos, no comentário, a esposa comentando que quando eles casaram, o marido dela brincou com o aspecto do corpo dela. E toda vez que ela ia ter relações com ele, ela ficava chateada, porque isso remetia ao evento de quando eles casaram, que foi a primeira lua de mel deles. Então ela ficava chateada, só que pelo que ela falou, parece que ela não tinha liberdade de explicar para ele. Olha que interessante, uma emoção que se originou no começo do casamento. Então, quando você começa a mudar essa mentalidade de ver o seu cônjuge como uma pessoa dotada de emoções, de sentimentos, e que esses sentimentos às vezes causa medo, tristeza nele, você compreendendo isso, você consegue ser mais empático, você pode ajudar ele a superar esse sentimento. Eu já vi também casais em que a esposa ela era no bullying, nas brincadeiras de quando nós somos criança, os irmãos dela brincavam com ela por ela ser gordinha, e aquilo afetou muito o emocional dela. Ela ficava triste quando ela era discutido esse assunto, e quando o marido dela conversava com ela sobre isso, não necessariamente falando que ela era gordinha ou tentando buscar situações ou estratégia para vencer aquilo, ela sentia tristeza, ela se sentia triste
por isso. Olha que interessante. Então, às vezes nós temos, né, a gente gosta de brincar às vezes com o nosso cônjuge falando sobre o corpo ou falando sobre alguma coisa a respeito da pessoa, pelo jeito de falar, pelo jeito de ser, e às vezes aquilo lá é uma dor para aquela pessoa. Como eu disse, nós sentimos no nosso cérebro o mesmo local quando nós quebramos um membro. Então, se aquela emoção é relacionada a uma história do passado de dor, de tristeza, quando nós falarmos aquilo vai despertar, como eu falei, o gatilho naquela pessoa. E aquilo vai trazer tristeza, vai trazer desconexão no casamento. E você, sabendo disso, você pode utilizar isso para se conectar, aceitando o seu parceiro, ouvindo ele sobre o que aconteceu no passado, e hoje você ouvindo ele vai querer estar mais próximo de você, por saber que você é uma pessoa que traz paz, que traz segurança, e por consequência vocês vão se aproximar mais. Espero que eu tenha ajudado você com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, comente aí o que você achou, qual é o seu ponto de vista, se você já viu alguma história parecida em relação a esse sentimento, ok? O meu muito obrigado, tchau, tchau!